Oi, galera! Nosso próximo vídeo sobre as reações inorgânicas, tá? Vai ser um vídeo bem introdutório para quem ainda está só começando a entender sobre elas. O que é uma reação? Uma reação é quando reage duas coisas, né? E elas formam um produto. Como que eu escrevo elas? A partir de equações químicas, como essa daí que tem na tela para vocês. Vocês estão vendo que tem uma flechinha. Tudo que eu tenho antes da flechinha eu chamo de reagentes, depois da flechinha eu chamo de produtos. Fechado? Existem basicamente 4 tipos de reações inorgânicas, que são as principais, tá? A primeira delas é a reação de adição. O que a gente precisa aprender aqui? A gente precisa aprender o que eu escrevo e como que eu escrevo o produto, quer dizer, aquilo lá que vem depois da flecha, tá? E o que é uma reação de adição? É quando eu tenho dois elementos que estão sozinhos, ó, estão separados só por um maisinho, tá? Aí depois da flecha eu vou juntar eles, como eu fiz aqui, ó. Eles estavam sozinhos e eu juntei eles. Uma coisa muito importante é a gente não colocar nenhum número. Por exemplo, antes da flecha eu tinha o 2. Depois da flecha eu não boto 2, tá? Então, quando eu vou juntar, inicialmente eu não coloco nenhum número embaixo. E aí, o que eu tenho a mais, né? Que seria como escrever o produto certinho, direitinho. Para isso, a gente vai precisar da nossa tabela periódica. Aquela uma que a gente viu já, inclusive, tem um outro vídeo que vai estar falando exatamente dessa parte, que é o NOx, né? O vídeo sobre o NOx, como a gente entende o NOx dos produtos, dos átomos, dos elementos, para a gente conseguir escrever aqui certinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos de reações, de equações escritas, né? Onde eu tenho átomos sozinhos, ó, o Na e o Br, como antes. O que eu faço? Só escrevo eles juntos. Na, Br. E depois eu tenho que ver o que eles querem da vida. Falei bastante disso aí para vocês já em aula, que é o lance do NOx, tá? Só para vocês lembrarem aí um pouquinho, o Na, então, ele quer dar um elétron, então ele vai ser mais um, e o Br receber um elétron, menos um. Quando os dois estão iguais, nada acontece. O próximo é o Ca e o Br. Então, o que eu vou fazer é escrever eles aqui. Gente, eu só escrevi eles um do ladinho do outro, sem nenhum número embaixo. O Br eu já sei que quer receber um elétron, que ficou igual. E o que o Ca quer? O Ca quer dar 2 elétrons, tá? Toda vez que for assim, ó, números diferentes, eles vão descer cruzando, ó. Vou escrever aqui, ó. Vou até mudar de cor. O 2 do Ca vem para o Br e o 1 do Br vem para o Ca, tá? Só que a gente não precisa necessariamente escrever quando tem 2. Então, eu vou só... Opa, apaguei até o Ca. Vou só escrever aqui a partezinha do que é realmente o que eu preciso, tá? Então, aí como que ficou escrito o meu produto depois disso? CaBr2, beleza? E o outro? Junto tudo, KS, ó. O que o K quer da vida? Doar um elétron. Prof, eu nem sei o que eles querem da vida. Assiste lá de novo, né? Assiste lá o vídeo do NOx para você entender um pouquinho melhor. E o S? O S quer receber 2 elétrons. Pô, tá diferente, não tá igual os numerozinhos aqui em cima. Ó. O que eu vou fazer? Descer cruzando. Então, o 1, que é do K, vai para o S, e o 2, que é do S, vem para o K. Então, qual que é o produto que eu escrevi dessa reação? K2S. Fechado? Vamos para a próxima. É a reação de substituição. Então, neste daqui, antes da flecha, a gente não vai ter 2 átomos separados, tá? A gente vai ter um átomo separado e um em casal. Olha aqui, ó.
O NaBr está em casal e o K está separado. O que vai acontecer? Esse que está separado vai entrar no lugar de alguém, tá? Ele entra no lugar de quem ele estiver mais próximo da tabela periódica. Em outras palavras, ele vai juntar com quem estiver mais longe. Para auxiliar, coloquei aqui uma tabelinha, ó. Vamos achar, então, o K, o Na e o Br. Vou circular aqui para vocês, ó. O K, tá? O Na e o Br está lá do outro lado, ó. Então, o K que está sozinho, ele vai juntar com o elemento que estiver mais longe dele. O Na está bem pertinho, então ele vai juntar lá com o Br, ó. Então, depois da flecha, o que eu vou fazer? Escrever o que estava sozinho junto com o que estiver mais longe e mais o outro cara que agora ficou sobrando, tá? E esse, igualzinho essa reação de adição que a gente tinha, a gente vai precisar de escrever aqui em cima o que eles querem da vida também. Então, o K quer dar um elétron, o Br, que é o bromo, quer receber um elétron. Então, os dois estão iguais, não precisa descer nada. E o Na? Como o Na está sozinho, a gente ainda não vai fazer nada com ele, tá? Só que só um detalhezinho. Se por um acaso o elemento que estiver sozinho aqui for um elemento, quer ver? Deste lado da tabela periódica, ó, acabei de circular aí para vocês, a gente vai precisar de colocar um 2 embaixo nele. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou continuar com o NaBr, mas vou colocar o flúor para reagir. Vamos olhar lá na tabela onde que eles estão. O Na a gente já viu que está aqui no alaranjadinho, o Br a gente viu que está lá no azul bem clarinho. O flúor está bem para cima dele, ó. Acabei de fazer um círculo aí em volta. Então, o flúor vai entrar no lugar de quem? Do Br. Quer dizer, ele vai se juntar com quem está mais longe, então vai ser com o Na. A outra coisa importante é, aqui o Na está em primeiro lugar e o Br está em segundo, então o flúor entra no lugar do Br para juntar com o Na. Então, primeiro eu escrevo Na e depois o F. Mais o Br. Troquei eles de lugar, tá? Vou ver o que eles querem da vida. O Na dar um elétron, o flúor receber um elétron. E o bromo, prof? O bromo está sozinho, a gente não vê essa questãozinha do NOx. Mas o bromo, ele pertence àquele pessoal que eu pus um highlight aqui, de amarelo. Então, o que isso significa? Isso significa que toda vez que tiver alguém daquele lado que estiver sozinho, eu preciso de botar um 2 aqui embaixo. Quimicamente falando, é porque ele vai fazer uma ligação covalente com ele mesmo, tá? Mas se você só quiser entender como é que funciona isso de maneira prática, se tiver alguém do lado de cá sozinho, eu coloco um 2 embaixo dele. Fechado? Esse próximo tipo de reação é a reação de dupla troca. Então, o que a gente vai observar? Antes da flechinha, eu não tenho só elementos sozinhos. Pelo contrário, eles estão todos em casais, tá? Então, este é um casal, outro casal. E como que eu faço? Como que eu escrevo depois da flecha? Eu vou juntar o primeiro e o último, igual tá aí, ó, circuladinho para vocês. Escrevo eles lá depois da flecha, tá? E depois eu junto os outros dois. Notem que o OH, antes da flecha, ele estava escrito na segunda posição. Quando eu for escrever ele depois da flecha, ele também tem que estar na segunda posição, tá? Assim. O que mais? Depois que eu juntei eles, eu também tenho que ver o que eles querem da vida, igualzinho os outros. Então, toda vez que eu tiver 2 ou 3 ou mais elementos juntos, eu preciso de arrumar os NOx. Então, o Na quer dar um elétron, Br receber um, o H dar um elétron e o OH é a minha hidroxila, gente.
O OH, o NOx dele inteiro, tá? O NOx desse cara inteiro é -1. Então, o OH mais 1, o OH menos 1. Tá tudo certo. Fechado? O outro tipo é a reação de decomposição. Antes da flecha, então eu só tenho uma coisa. E ela vai virar duas ou mais coisas. Como que eu sei o que eu vou escrever aqui na frente? Na verdade, eu não sei, tá? Então, as reações de decomposição é mais experiência do dia a dia e à medida que vocês forem caminhando no estudo de química, vocês vão pegando isso daí. Mas essa vocês não são obrigados a saber o que vai escrito lá na frente. Então, basicamente é reação de adição, eu junto tudo. Substituição, troco de lugar com quem estiver mais longe. E dupla troca ou neutralização, que é quando eu tenho casal e casal, troco fora com fora, dentro com dentro. Fechado? Até mais, gente!